com o Senhor nessa noite. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quero compartilhar um texto com você. Na verdade eu vou utilizar dois, mas Jeremias 18, versículo 14. Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 14. Acho que está com bastante retorno para cá, Pedro. Acho que está com bastante retorno. Se eu aproximar um pouco, acho que vai dar microfone. Jeremias 18, Jeremias 18, 14. Ei. 18, 14 diz assim: acaso a neve do Líbano desaparece das encostas rochosas? É uma pergunta. Acaso as águas frias que fluem das regiões distantes secam? E vou compartilhar o segundo texto também. Está em Jeremias também, só que no capítulo de número 13. Diz assim: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a fonte de água viva. Está com bastante retorno ainda. Eu não sei como está para aí, mas aqui está bem alto para mim. Continuando aqui. O meu povo cometeu dois crimes. Aí, maravilha. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então o primeiro texto que nós lemos, Jeremias 18, 14, o Senhor ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que tem a intenção de fazer com que aqueles que estão ouvindo a pergunta não formulem uma resposta imediata, mas raciocine sobre aquilo que está sendo dito. Então a primeira pergunta é essa: pode a neve do Líbano desaparecer ou secar os rios? E por que Deus faz essa pergunta? Porque o Senhor é aquele que cuida do seu povo, sim ou não? Acontecia um fenômeno nas montanhas do Líbano, é comum, mas era a demonstração do cuidado de Deus pelo seu povo. Quando vinha o verão, as neves da montanha derretia e descia, todas as vezes. Descia, enchia os rios, as fontes, as cisternas, e dessa forma, no calor escaldante do verão, eles tinham água fria para beber. Muito obrigado, como Deus te usou agora. Eles tinham água fria para beber, das fontes e das cisternas. E agora o Senhor Deus está perguntando para eles: por acaso a neve desaparece? Porque tanto no inverno quanto no verão, a neve continuava nas montanhas, nas rochas. E no verão, como eu disse, é um fenômeno comum, mas podia se perceber que mesmo no calor a neve derretia, mas ela nunca derretia toda. Sempre sobrava neve nas montanhas do Líbano, e sempre era o suficiente para saciar a sede de todos aqueles que procuravam água fria no verão, mas também sempre permanecia lá, de maneira que alguns chamavam de neves eternas, porque elas sempre continuavam lá. E o Senhor Deus agora está perguntando para o seu povo: faltou neve para vocês? Por acaso a neve do Líbano desapareceu alguma vez? A pergunta é mais ou menos assim: eu já deixei faltar aquilo que vocês precisam? Por acaso eu não cuido de tudo que vocês precisam? Por acaso
eu não estou cuidando de tudo, porque às vezes nós perdemos a percepção do controle e do cuidado de Deus pela nossa vida. O capítulo 18 é um capítulo que demonstra muito cuidado, que ele fala do vaso que está na mão do oleiro, e de repente Deus lança essa pergunta dizendo: a neve acabou? E o que a neve tem a ver com barro? O que a neve tem a ver com um vaso na mão do oleiro? É muito simples de entender, é que aquele que tem os fragmentado, aqueles que têm os fragmentos da sua história na sua mão, aquele que tem os cacos do seu ser na sua mão, continua cuidando de tudo, na sua casa, na sua família, na sua despensa. Você talvez em algum tempo nem o conhecia, mas ele já cuidava de tudo, para que chegasse até você água fria. E água fria serve tanto para matar nossa sede, quanto para refrigerar nossa alma. Por isso que o salmista no Salmo 23 disse que ele é quem refrigera a minha alma por amor do seu nome. Tem alguém aqui? Amém. Escuta, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu sei: Deus está cuidando da tua vida espiritual. Deus está cuidando da tua alma hoje. Há um refrigério aqui. E Deus está cuidando do seu corpo. Isso mesmo, espírito, alma e corpo. E há uma pergunta dele para nós nessa noite, dizendo o seguinte: porventura o meu cuidado por você desapareceu? Porventura a minha proteção sobre a sua vida desapareceu em algum momento? Se não fosse o Senhor, ó, diga a Israel, os nossos inimigos já tinham nos devorado vivo. Ah, se não fosse o Senhor. Será que o cuidado de Deus pela sua história desapareceu? Eu vim aqui trazer uma resposta de Deus para alguém, dizer: o cuidado, a proteção, o carinho, o amor, o consolo, o conforto, o sustento, a provisão, a força, o ânimo de Deus não desapareceu, e está disponível aqui para você que veio até esse culto, inclusive só porque Ele te trouxe até aqui. Aleluia. E aí o mesmo Jeremias diz, sendo usado por Deus no capítulo 2, que o povo cometeu os dois crimes. Dois crimes eles cometeram. O primeiro crime, abandonar o Senhor. E o segundo crime, viver das suas próprias cisternas. E é Deus quem diz. Deus diz assim para eles: a cisterna de vocês é rachada, a fonte de vocês é rachada. Primeiro, abandonou a Deus. Segundo, confiou na sua própria fonte. Sabe, você já tentou segurar as coisas com as suas próprias mãos? E você já percebeu que sempre escapa entre os dedos? Quem aqui já percebeu? Quem aqui já tentou fazer do seu jeito e deu errado? Tem alguém? Dois crimes. Primeiro, abandonar o Senhor. Segundo, tentar fazer do seu próprio jeito. Posso te dizer uma coisa? Talvez você já está acostumado a ouvir isso, mas o que Deus tem para você é muito melhor. As suas forças se esgotam, mas a dele não. A sua fonte de provisão, ela esgota. Mas nós viemos aqui nessa noite. Tentei não derrubar, acabei derrubando. Nós viemos aqui essa noite e todas as outras, buscar de um lugar aonde as coisas não se esgotam, aonde o amor não se esgota, aonde as forças não se esgotam. Por isso que Isaías disse: renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Aonde as coisas não se esgotam, existe uma fonte aqui disposta a ser derramada, e o único problema é que nós abandonamos essa fonte e vamos buscar a nossa própria fonte rachada, que daqui a pouco vai acabar, e a gente vai entrar em parafuso, em desespero, e começar a pensar que Deus nos abandonou, quando na verdade somos nós que o abandonamos
há uma fonte jorrando aqui nessa noite. E se você for alguém esperto, você vai levantar a sua mão nessa noite e vai pegar aquilo que está fluindo do trono de Deus. O meu cuidado é melhor do que o seu, diz o Senhor. O meu cuidado é melhor do que o seu, diz o Senhor. A minha fonte é mais completa do que a tua. Ela enxerga a tua família, ela enxerga a tua alma, ela enxerga a tua vida como um todo. É melhor confiar em Deus do que confiar no seu próprio braço. Aleluia, glória a Deus. É melhor confiar no braço dele do que no nosso, porque quando ele estende o seu braço, ele é poderoso o suficiente para salvar. De qualquer situação que você estiver enfrentando, em qualquer âmbito da sua vida, ele é poderoso para salvar. A ideia de curar é a mesma de salvar. A diferença é que curar é salvar da enfermidade. O que será que Deus precisa de salvar nesse dia? Uma das principais coisas que Deus precisa nos salvar hoje é de nós mesmos. Nós não pregamos aqui para você cuidar da vida dos outros, sabe? Procura alguém que tem mais pecado que você, para você apontar para ele o seu dedo de profeta. Não, aponte o seu dedo de profeta para você. E procure alguém que esteja passando por dificuldade para você ajudar, por pecados que você já venceu para você ajudar. Então, a ideia do Evangelho é nós olharmos para a nossa própria cisterna e reconhecermos: aquilo que eu busco é bom, mas a minha fonte é rachada, se esgota. Aquilo que eu busco é bom, mas dura pouco tempo. Suas experiências pessoais, aquilo que você está construindo com a sua própria mão, pode ser muito bom, mas não é eterno. Mas o que Deus tem para nós dura para sempre. Neves eternas, aleluia. Um cuidado eterno pela nossa vida é o que o Senhor tem, aleluia. E eu prometo que eu já paro, mas é egoísmo nosso querer que Deus cuide de todas as coisas, menos da nossa finança. E vai falar de oferta. A gente quer que Deus atue em todas as áreas, queremos entregar tudo para Deus, menos a parte que dói no bolso. E posso te dizer uma coisa? Você não é obrigado, não. Nós não vivemos um evangelho distorcido da prosperidade, mas nós acreditamos na prosperidade que vem de Deus, aonde eu entrego para Ele o meu melhor, para que a minha consciência, a minha mente entenda que quem me governa não é o meu bolso, mas é o meu Deus. Amém? Eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui, Deus falou sobre assuntos diversos nesse momento, mas nós vamos ofertar ao Senhor. E sabe, nessa oração que nós vamos fazer por quem vai ofertar e por quem não vai ofertar, eu queria que você ofertasse todo o seu coração. Antes de você fazer a sua oferta, que você ofertasse todo o seu coração ao Senhor nessa oração, e colocasse diante dele aquilo que você precisa que venha da fonte dele, não da sua. Amém? Vou fazer algo diferente, se coloca de pé. A gente já oferta já. Você que precisa, tem um envelope com a Beth, com a Rosa, tem o QR Code aqui também. Eu acho que tem a maquininha também, deve estar por aí, tá bom? Mas vamos orar nesse momento, que uma palavra foi liberada aqui. Aí, terminando a oração, você já levanta a sua mão. Ah, mas vai orar depois? Não tem problema não. Vou ofertar depois? Não tem problema não. Deus ouve antes, depois, Ele é dono do tempo. Fique em paz. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fizemos uma escolha, Senhor, de confiar no Senhor.
e na força do teu poder. Espírito Santo, cada vida, Senhor, que adentrou aqui, Senhor, eu quero orar nesse momento de oferta, Senhor, e pedir ao Senhor que o Senhor dê força para que cada um entregue aqui o seu coração, Pai querido, antes de entregar qualquer oferta, Senhor. Como nós costumamos dizer aqui, os pastores dizem, primeiro se tornar uma oferta antes de ofertar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, atua, Senhor, que a sua fonte jorre sobre essa igreja, Pai, coisas espirituais, Senhor Jesus, socorro, cura, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Nós cansamos de depender das nossas fontes, nós queremos depender da tua, Jesus. E eu te peço também, Senhor, o mesmo Deus que atua na família dessa pessoa, o mesmo Deus que atua no espírito, na alma, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, atua agora nas finanças, Pai, do teu povo, abençoando o teu povo, Senhor, trazendo provisão, Jesus, abrindo portas, Deus, extraordinárias, gerando fontes e mais fontes, Senhor, fontes eternas, Senhor, um dinheiro, Senhor, com propósito, com significado, Senhor, a riqueza com propósito, com significado, não para mostrar para o outro que temos, mas para servirmos, Deus, o dinheiro como uma ferramenta, em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoa aquele que vai ofertar nessa noite, abençoa aquele que não pode ofertar nessa noite, para que na próxima noite ele possa, abençoa, Deus, aquele que vai dar, Senhor, pouco, e abençoa aquele que vai dar muito, 30, 60, até 100 por um, Senhor, em nome de Jesus. Se houver em nosso meio alguém com o coração da viúva, que ofertou com alegria, Senhor, com entrega, com interesse de coração, e não com interesse de coração, com entrega, Senhor, verdadeira, abençoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Você concorda? Aplauda bem forte ao Senhor. Você que vai ofertar, pode se assentar, levanta as suas mãos, que a Beth ou a Rosa vai até você. Se faltou envelope, tem um lá no fundo, levanta as suas mãos, que alguém vai até você, para que você possa ofertar ao Senhor. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Repita comigo, fale conosco, Jesus, para a glória do teu nome. Aplauda ao Senhor, receba o servo de Deus, sua alegria. Deus, graça e paz, queridos, amém? Boa noite, seja bem-vindo. Algumas pessoas já tiraram o casaco do guarda-roupa, né? Cheirinho de naftalina. E nós somos muito felizes, né, por viver cada estação. Sabemos que a nossa vida existem processos, e em tudo o Senhor Ele nos ensina, em tudo o Senhor comunica algo, e nós precisamos estar em alerta, precisamos ter a disposição para ouvir e entender o plano de Deus. Ontem nós estávamos aqui juntamente com jovens, numa noite especial de karaokê, muitos talentos aí foram revelados, né? Muitas canções,
pontuação máxima ali, alcançaram, receberam um grande prêmio. E nós nos alegramos na presença de Deus. Em outro tempo, nós não tínhamos isso, essa realidade de ser feliz. E a felicidade não está em um lugar que você vai chegar, a felicidade está aqui e agora. E você precisa decidir ser feliz, não através de coisas que você adquire, mas de alguém que você se entrega. Alguém, e não é em pessoas, porque quantas pessoas já te frustraram? Quantas pessoas já te feriram? Obviamente que o Senhor, Ele permite a ferida, mas também Ele permite que outras pessoas, cheias de amor, cheias de cuidado, cheias de tato, também sejam usadas por Ele para curar. Mas nós precisamos colocar a nossa expectativa no Senhor, no braço forte do Senhor, na proteção do Senhor. E em tudo o Senhor, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor, Ele te trouxe aqui, assim como o Edivan, ele bem ministrou aqui, o Senhor, Ele cuida de você, o Senhor não se esqueceu de você, o seu nome está gravado na palma das mãos dEle, os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Não tenha medo, não se desespere, não se desespere. Tinha um irmão na Assembleia, que eu fui assembleano, me batizei na Assembleia de Deus, ele sempre cantava um hino. Tinha as pessoas certas, né, que cantavam um único hino, né, o carro-chefe, né, e aí na oportunidade vai ser esse aqui, carro-chefe, faixa tal do CD. Ele cantava uma canção assim, ele tinha um jeito singular de cantar, porque ele mexia o pescoço assim, e aí ele falava assim: olha, não se desespere, tenha fé em Deus, Ele cumprirá o que te prometeu. Esse nem era um camarada famoso, mas ele gravou um CD, ele foi lá, produziu, e com muita verdade ele cantava aquilo que ele escreveu, aquilo que ele sentiu. E o que eu quero declarar aqui é que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Amém? Não se desespere não, mantenha o foco, continue caminhando. Se você não conseguir caminhar ou correr, caminhe. Se você não conseguir caminhar, se arraste, mas busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Não troque Jesus por qualquer coisa. Eu não vou hoje para a igreja porque está quente, eu não vou hoje para a igreja porque está frio, eu não vou hoje por tantos motivos. Então, para buscar o Senhor é muito mais desafiador, vai exigir muito mais esforço, porque não é que eu não tenho tempo, é que isso precisa ser uma prioridade para mim, para nós. Então o Senhor está nos trazendo para nos fortalecer no meio das pressões, no meio das guerras, no meio das lutas. E é assim que o Senhor prepara os seus filhos, assim que o Senhor prepara os crentes maduros. Maturidade você não conquista com os anos que se passam, você conquista, você adquire com os danos que sobrevêm a você. E por mais que você não entenda, te trouxe algum dano, você sofreu, você confiou, você chorou, você se angustiou, mas lhe trouxe uma maturidade, porque você aprendeu através daquela situação, daquela circunstância, daquela mesa, daquela traição, daquela rejeição, daquela dor que você sentiu. Então o Senhor, Ele nos ensina, e o Senhor, Ele está nos chamando para sermos uma igreja madura. É por isso que nós nos assentamos à mesa toda terça-feira, e a nossa escola tem o nome de Ruiós, que significa filhos maduros, porque nós entendemos que chegou a hora de nós assumirmos uma responsabilidade. O filho, quando ele é criança, ele fica pedindo assim: olha, você me dá isso, você compra isso para mim, você faz isso. Só que quando você cresce e você se torna pai, você se torna mãe, agora você precisa prover para você e para aqueles que são seus dependentes. Então você não consegue chegar lá no governo e falar assim: me dá, ou chegar lá em outro lugar, um outro ambiente, conseguiria me dar? Não, nós precisamos agora prover, e o Senhor está nos chamando para uma maturidade, para um crescimento. Amém, igreja? Glória a Deus. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Está lá em Juízes, capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No verso 12. Juízes, capítulo 6, no verso 12. Está lá no comecinho da Bíblia. Não tanto.
Está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Glória a Deus. E diz assim, no verso 12: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. É bom demais, né? Ouvir a visão que Deus tem ao nosso respeito. Mas será que a visão que Deus tem ao meu e ao seu respeito é a visão que você tem ao teu respeito? A visão está alinhada de quem você realmente é? De tudo aquilo que o Senhor Ele investiu em você, ou te capacitou, dando-lhe talentos? O Senhor aqui, Ele escolhe um homem. Eu queria falar sobre ele, chamado Gideão. Foi um grande homem, mas não foi sempre assim. O começo desse chamado não foi assim. A gente percebe, eu observando os evangelhos, muitos homens que viveram pela fé, homens que a terra não era digno deles. Eles sofreram, eles choraram, eles se angustiaram, muitas vezes eles até duvidaram. E o sofrimento na vida cristã não é de um todo ruim, Beth. O sofrimento nos leva a um lugar de dependência. O sofrimento é um instrumento de crescimento, de dependência e fortalecimento da fé. Porque quando as coisas fogem do meu controle, quando foge daquilo que eu esperava, eu preciso buscar uma solução, eu preciso buscar em algo ou em alguém uma solução que traga a paz, que traga de novo a esperança, para que eu venha se tornar um vencedor, para que eu passe por aquele momento difícil. E eu entendi algo, querido, que Deus prepara os filhos, os cristãos, espiritualmente, através de circunstâncias naturais. Então não é através de algo mirabolante. Não, eu já vivi grandes explosões de emoções, né? Chamando aquilo de pentecostal, porque vem de Pentecoste, e em Pentecoste houve a descida do Espírito Santo, e na descida do Espírito Santo muitos falaram em outras línguas, testificando das maravilhas de Deus, e a igreja estava cheia da unção, né? Nós cantamos aqui, olha, o crente, ele cheio da unção, ele manda a glória para cima, ele recebe poder, ele passa o mar vermelho, vai para o lado de lá, ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Isso é uma canção bem forte. E o que nesses dias nós precisamos na terra é de homens cheios da unção, homens cheios do poder do Espírito Santo, homens improváveis, porém escolhidos, homens que não são de fato para confundir os que são, homens e mulheres que se esvaziaram de si para se encher de Deus. Não se trata de uma performance, não se trata de um título, de um diploma, de uma forma de falar, se trata de uma autoridade que Deus lhe deu, porque a autoridade só pode ser confiada a alguém pelo autor, e Ele é o Criador do universo, o Senhor, e Ele tem nos escolhido para nos dar autoridade, para que esta unção esteja sobre mim, esteja sobre você, para que de fato você venha cumprir o que está escrito em Isaías 61, dar a vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, proclamar a verdade do reino de Deus. Sabe, essa terra é maravilhosa, tudo que o Senhor Ele criou, tudo testifica sobre Ele, cada estação, cada ambiente, cada paisagem. Eu não sei você, mas eu amo na estrada ver aquelas montanhas, aquilo ali me faz bem. Eu gosto de admirar as grandezas, as maravilhas de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito e fala assim: olha, o maior pintor do mundo, ele está pintando a minha história, e ele está pintando a tua história. Então assim, um Deus perfeito, tão grandioso, que criou as coisas com tantos detalhes, colocou esse mundo, esse planeta sobre o governo de alguém, sobre a autoridade de alguém,
para que nós fôssemos e fizéssemos conforme a vontade dele. Mas por outro lado, nós temos visto um distanciamento crônico dos filhos, por opção, por se apegar àquilo que o mundo tem oferecido. E assim aconteceu no capítulo 6 de Juízes. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então nós vemos que Deus prepara o seu povo espiritualmente através de circunstâncias naturais. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que o Senhor permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos midianitas. E a gente até brinca aqui com a galera que trabalha na mídia e chama de midianita, mas midianita era um povo terrível. Eles eram devastadores. Meu irmão, eles, sempre que os israelitas eles plantavam, eles vinham e devastavam tudo, acabavam com tudo. Então nós vemos que num momento como esse, onde você tem que viver a partir de um cenário duvidoso, de um cenário incerto, poxa, como eu vou sobreviver nesse cenário? Como nos aconteceu tudo isso? E aí nós vemos um homem que ele está num lugar totalmente inapropriado para exercer a atividade que ele estava exercendo, porque ele tinha medo, ele estava produzindo algo para os próprios sustento, e na incerteza de que aqueles camaradas, eles em qualquer momento, eles vinham como gafanhoto em camelos que eram impossível contá-los, para devastar, para acabar com tudo. Você conhece alguém assim? Eu não estou falando de pessoas. Nós temos um inimigo em comum, e esse inimigo é como os midianitas. Ele vem para nos arrebentar. Ele não vai brincar com aqueles que brincam de ser cristão, com aqueles que brincam com a espiritualidade. O Senhor, Ele tem nos ensinado que, olha, Ele está nos preparando espiritualmente através dessas circunstâncias, dessas pressões que você vive, sabe, dos momentos e situações que você pensa que você não vai ser capaz de suportar. É pressão, é pressão. Nós vemos que a batata que ela é dura e na pressão ela amolece, pode acontecer o contrário. O ovo que é mole, ele endurece. Entende? Na pressão nós conhecemos os cristãos, nós conhecemos os frutos que são produzidos, se vai matar a fome de alguém, ou se de fato eu vou pegar aquilo que fizeram comigo e vou sangrar em cima de outras pessoas que não fizeram nada comigo. O maior problema dos dias atuais são os relacionamentos. E o principal deles não é um relacionamento com outro ser humano, é com o Pai. Porque é terrível quando há o afastamento de Deus. Nós começamos a fazer o que é mal diante dos seus próprios olhos. E muitas vezes somos indiferentes em relação àquilo que eu estou causando naquele que me criou. Tá tudo certo, por quê? Porque eu não fui... aparentemente os meus celeiros continuam fartos, aparentemente um raio não caiu na minha cabeça, aparentemente nenhuma desgraça me sobreveio. Desgraça é a ausência da graça. Minha mãe falava em casa lá, não chama o nome daquela pelada, dessa pelada, mas é a ausência da graça. E quantas pessoas estão ausentes, estão distantes dessa graça de Deus? É um favor que nós não merecemos. É um favor que nós não merecemos. Os israelitas, eles haviam se afastado do Senhor, isso é óbvio. E por isso que eles foram entregues nas mãos dos midianitas. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a declarar sua confiança neles mesmos e em outros deuses feitos por mãos humanas, que têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, têm bocas mas não falam. E onde você vai confiar a tua vida vai fazer toda a diferença para onde você vai ir, para a forma como você está.
Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama para perto. O Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele quer você mais perto. O Espírito Santo veio trazendo sobre você uma sede por Ele, uma fome por Ele. Eu preciso, eu quero. Então o Senhor, Ele permite essa vulnerabilidade dos israelitas sobre a mão dos midianitas, porque houve um distanciamento, houve um afastamento, houve algo que foi oferecido que aparentemente era melhor do que aquilo que o Senhor estava oferecendo. Mas muitas vezes o Senhor, Ele permite situações de fato para que nós venhamos de novo voltar para um lugar de arrependimento, voltar para Ele. Meu irmão, o afastamento de Deus nos coloca em total vulnerabilidade, nos coloca nas mãos do inimigo. Em Salmos 33, no verso 18, o Senhor, Ele disse assim: olha, o Senhor porém está atento aos que o temem e aos que esperam por seu amor. No Salmo 121, do 5 ao 8, o Senhor lhe disse assim: olha, o salmista disse: o Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Se você se afastar do Senhor, tu está perdido. Tu pode ter os melhores seguranças, você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter o que for, mas não será suficiente. Porque se não for Deus para nos dar o fôlego de vida, se não for Deus para nos salvar, para nos livrar dos acidentes, daquele que quer fazer o mal contra nós, é o Senhor, é as mãos dEle, é o braço forte dEle. Então o Senhor está te chamando para perto. Quais foram os danos que o afastamento de Deus lhe trouxe? Porque nós falamos aqui, olha, uma pessoa se ficar um dia sem orar, Deus vai perceber. Se ficar 2 dias sem orar, o inferno vai perceber. Se ficar 3 dias ou mais sem orar, todo mundo vai notar o afastamento, o distanciamento. Por quê? Porque essa pessoa vai voltar às mesmas práticas ou piores do que ele tinha antes, do que ela tinha antes, que tem a ver somente com ele mesmo e os seus desejos e a sua própria satisfação e a corrupção da sua carne. E nunca vai haver satisfação quando eu decido alimentar a minha carne. Os midianitas, meu irmão, eles devastavam as colheitas, deixando Israel empobrecido, desesperado. Você sabe qual é o maior problema aqui? Que os midianitas, eles deixavam Israel semear, e o processo de semeadura não é fácil. Primeiro precisa arar o solo, depois precisa plantar a semente, tudo bonitinho. E aí eles deixavam eles plantarem, deixava eles semearem na terra. E aí o inimigo, ele deixava eles esperarem aquele plantio crescer, produzir. E isso leva tempo, mas sabe o que ele não permitia? Que eles desfrutassem. E é isso que o inimigo, ele vem fazendo com muitas pessoas, não são poucas. Ele até permite que você plante, que você espere a chuva seródia, temporã, que você espere a produção chegar, os teus olhos brilham por tudo aquilo que você conquistou, e de repente ele rouba a tua celebração. Sabe o que é mais ou menos isso? Você prepara uma viagem, a viagem dos sonhos. Você está lá, você investe tempo, dinheiro, você sonha e espera tanto para chegar naquele devido lugar e desfrutar das maravilhas daquele ambiente. E chega lá, por uma simples fagulha, por um simples pensamento que seja, uma atitude, aquele ambiente que era para ser o paraíso se torna um inferno, porque a briga começa no relacionamento. E aí, onde era para onde era para ser um lugar onde nós iríamos desfrutar, passa a ser um lugar terrível, porque não importa se o ambiente é bom, meu irmão, se a companhia for ruim, esse ambiente será terrível. Ou se tiver qualquer desentendimento,
com aquele que você programou para ser dias maravilhosos, aquele ambiente já não vai ser o mesmo. Ele perde toda a beleza, ele perde todo o encanto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então assim o inimigo ele tem ceifado a colheita de muitas pessoas. Mas eu quero trazer uma notícia boa, e o evangelho se trata disso. Eu não vim aqui te oferecer coisas, não vim aqui te oferecer chaves, mas eu vim aqui te oferecer o Cristo, que quer que você caminhe com Ele de perto, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio. Se você buscá-lo de todo o coração, você vai encontrá-lo. Se você andar com Ele, meu irmão, o inimigo ele até pode vir por um caminho, mas ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, Pedro ele diz assim: olha, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. À procura de alguém para devorar. Ele está ao nosso derredor. Ele está vendo você plantar, esperar, e esperando você chegar no tempo de desfrutar, para tentar te roubar. Você sabe o que é isso? Muitas pessoas vêm para a igreja em busca de uma porta aberta, de um trabalho novo, de uma conquista, e assim é alguém que ainda não amadureceu na fé. Amém, está tudo certo. Muitas pessoas chegam aqui nesse ambiente por alguma necessidade, assim como iam até Jesus esperando por uma cura, esperando por uma restauração, esperando por um milagre. E Deus pode fazer tudo isso se você chegar até Ele, lançar seus fardos pesados. Ele vai te aliviar. Só que isso não é tudo. Isso não é tudo. Eu não posso chegar em cada culto somente para trocar os meus fardos com Jesus. Existe uma proposta do reino para mim e para você, que é de seguir Jesus até o fim, que é de ir após Ele, de ir após Ele. E para isso eu vou precisar negar a mim mesmo, tomar a minha cruz diariamente e seguir até o fim. Não significa que tudo vai me ir bem, tudo, olha, que eu nunca mais vou atravessar por tempestades, vales, desertos. Não significa isso, mas significa que Ele estará com você até a consumação dos séculos. O inimigo ele vai fazer de tudo para te ver caído. E tinha uma pastora lá de Manaus que ela dizia o seguinte: olha, a sua vingança contra o adversário, você sabe qual é? Diga qual, querido pastor. Obrigado pelo querido, você também é muito querido, glória a Deus. A nossa vingança contra o adversário é continuar de pé, é continuar firme, de pé. Eu não estou vendo, Rosa, eu não estou enxergando, eu estou sendo espremido, esmagado, eu estou sendo moído, eu estou só o caco. Mas é melhor ser cacos nas mãos do Senhor do que ser alguém que está na mão do adversário, porque nós somos vasos de barro, e por mais que nós venhamos quebrar, por muitas vezes, somente o Senhor ele tem o poder de nos refazer, de nos reconstruir. Agora, um vaso que era de desonra, um vaso de honra. Aleluia. Então, aquilo que você fez no passado, aquilo que o Senhor ele já te perdoou e já te transicionou para um novo tempo, para que você seja um homem, uma mulher corajosa, porque você tem um valor. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão castigo que suas obras merecem. E aqui demanda um grande cuidado sobre o que ele está falando aqui. Entende? Existem muitas pessoas com o microfone na mão, com aparência, mas não tem essência. Que
produzem um entretenimento, mas não produzem uma palavra, ou melhor, não promovem uma palavra que traz arrependimento, e o que vai transformar a nossa vida, a nossa mente caída, a nossa velha natureza, é o arrependimento, é o nascer da água e do Espírito. Porque senão nós vamos ficar totalmente vulneráveis a esses inimigos que querem manipular a verdade, que querem trazer uma doutrinação religiosa e somente nos amarrar em outro ambiente, porque lá fora a gente estava amarrado no mundo, aprisionado, e agora nos amarrar dentro de um cenário religioso. O Senhor não quer, meu irmão, embora eu ficava muito tempo na igreja, sempre fiquei muito tempo na igreja, ontem eu passei o dia inteiro aqui na igreja, glória a Deus por isso. Você não precisa fazer o mesmo. A obra do Senhor, o campo missionário, ele está aí. Eu não preciso ir para a África para promover a verdade e a libertação que há através do reino de Jesus. Quando nós saímos por aquela porta, já é o campo missionário que Deus quer te usar, que Deus quer evidenciar a glória dele através da sua vida, através da mudança que ele fez no teu modo de pensar, nas tuas ações, na tua forma de falar. Evangelho que não transforma não é evangelho, evangelho que não muda a mente não é evangelho, evangelho que não converte não é evangelho, é apenas informações produzidas ou promovidas por pessoas que querem enganar, manipular, como estes falsos profetas, apóstolos, que não servem o Senhor, mas Satanás, porque até mesmo ele se disfarça de anjo de luz. Meu irmão, nós precisamos entender o nosso propósito. Você sabe para que o Senhor te cura? Para você curar alguém. Você sabe para que o Senhor te liberta? Para você libertar alguém. E para isso, meu irmão, nós precisamos de fato nos entregar ao Senhor. Não é eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. E nós precisamos entender que quanto maior for o título, mais eu preciso descer, mais eu preciso me humilhar, mais eu preciso servir pessoas, porque é para isso, não é sobre alguém, é para alguém. E existem milhares de pessoas aprisionadas, umas fora, outras dentro da igreja, aprisionadas a um título, a um padrão, aprisionadas aos elogios, ao ambiente, aquilo que o ambiente ele pode promover. E aí muitas pessoas estão perdidas dentro dos cultos, dentro da igreja, dentro da casa do Pai, da casa de oração, porque estão aqui mas não oram, estão aqui mas não leem, estão aqui mas não se humilham diante do Senhor, estão aqui mas não se conectam, estão aqui mas não buscam o Senhor de todo o coração. Independente se o louvor estiver bom, se o som estiver agradável, independente das circunstâncias externas, meu irmão, se você decidir buscar o Senhor de todo o coração, Ele se revelará a você, evidenciando a tua identidade, evidenciando para você o teu propósito, trazendo clareza à tua visão, mostrando para você que Ele mais você é a maioria. Aleluia. Nós vemos aqui no verso 11 que Gideão, por medo, por quê? Medo da sua colheita, do seu resultado ser roubado, de aquele esforço não valer para nada, ele estava malhando trigo no lagar, e esse era um local impróprio para aquela atividade, porque lagar era um lugar de pisar uvas. Só que ele estava fazendo isso escondido, com medo dos midianitas, demonstrando a sua insegurança e a sua fragilidade. Pois está falando aqui no verso 1, no verso 1 fala que Gideão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele foi entregue nas mãos dos midianitas, os israelitas. Mas por conta da coletividade, eu posso parar no lugar que eu não gostaria de estar, eu posso estar vivendo uma pressão que eu não gostaria de viver, e é por isso que eu preciso entender o meu propósito. O diabo ele só tem voz onde a igreja se cala. O Senhor ele disse em um certo momento, Jesus ele dizendo, eu sou a luz do mundo. Só que num outro versículo ele diz assim, olha, aos discípulos, vocês são a luz do mundo. E se as obras dos filhos da justiça, daqueles que vivem o evangelho real, não se manifestarem nesses dias, a escuridão através
do orgulho, das suas formas de pecados e desejos, vai ser manifesta no meio da sociedade, e isso vai trazer pressões que eu não gostaria de viver, medos que eu não gostaria de ter, dúvidas que eu jamais gostaria que passassem pela minha mente. Então eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade de ser luz, de ser sal, neste cenário tão cheio de perversidade, de corrupção, de maldade, de iniquidade, de desejos que o Senhor, Ele desaprova. Então, meu irmão, eu escrevendo essa mensagem, o Senhor, Ele me fez lembrar de um grande intercessor chamado Abraão, intercedendo por Ló, numa cidade totalmente entregue aos prazeres, entregue aos pecados. Você sabe qual é o câncer do mundo? É o pecado, não tem outro nome. Podem até querer deixar mais bonitinho, falar de uma graça, de uma extra graça, mas é o pecado, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E aí nós vemos um Abraão que vai lá falando: Senhor, tu destruirias o justo com os injustos? Se tivesse 40, se tivesse 30, se tivesse 20, ele vai insistindo ali, falando com o Senhor. Sabe, meu irmão, a ira do Senhor vai se acender contra a iniquidade, contra a perversidade, e nós precisamos manifestar os frutos de justiça, quer dar ao outro o que lhe é de direito, e o que nós podemos oferecer para outras pessoas. Meu irmão, para, as coisas são apenas objetos materiais que podem sim abençoar alguém, mas é o mínimo que você pode fazer por alguém. Agora, o que você pode realmente fazer de valor é trazer a clareza acerca da salvação que está proposta para quem está perdido, para quem está caminhando rumo ao abismo, para quem está perecendo, para quem está sendo destruído pelo adversário, sendo oprimido, humilhado, que está recebendo uma pressão tão grande que estão a ponto de não suportarem. Por quê? Porque faltam homens e mulheres cheios da unção, faltam homens e mulheres que precisam dizer: Senhor, é comigo, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu entendi a mensagem, pode deixar, Senhor, que eu não vou ficar aprisionado no medo, na dúvida, na minha fragilidade, na insegurança. Salmos 34:4 diz: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Meu irmão, quando eu olho para o Senhor, eu tenho esperança. Agora, se eu olho para as circunstâncias, você sabe o que eu vou ter? Eu vou ter medo, eu vou ter dúvida, eu não vou continuar caminhando, eu não vou continuar perseverando, porque o medo nos paralisa, o medo nos deixa vulnerável, o medo nos impede de avançar. E o amor do Senhor, Ele lança fora todo medo. Se você aqui chegou com medo, paralisado, frustrado, meu irmão, saiba de uma coisa, que o amor do Senhor, Ele está aqui, manifesto através de pessoas que Ele escolheu, improváveis, que não são, para te libertar desse medo, para que você vá, avance, produza frutos de justiça. Para de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a tempestade, para a nuvem densa. Você sabe de uma coisa? Deus está em todos esses lugares, não há um lugar que Deus não esteja. Ele está na tempestade, Ele está no ambiente mais escuro e denso, meu irmão. Ele está lá, basta você clamar, basta você buscá-lo, basta você confiar nele. Hebreus 13, verso 6 diz: olha, por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto eu não temerei o que me podem fazer os simples mortais. E Salmo 55, verso 22 diz assim: olha, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece e caia. Está falando de crente? Está falando de religioso? Está falando de alguém que tem um título dentro de uma denominação, de um CNPJ? Não, está falando de alguém justo. O Senhor, Ele tem negócio com justos, meu irmão. Ele tem uma aliança
com os justos. Olha só, nós vemos que muitas pessoas frequentam um ambiente religioso, mas não têm práticas de justiça. Então o Senhor, Ele jamais permitirá que o justo tropece e caia. No Salmo 23, verso 4, ele fala assim: olha, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Sabe, o Senhor te trouxe aqui para falar: olha, meu irmão, se livre dos teus temores, confie no Senhor do céu Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, que pode te guiar em meio a esse momento que você está atravessando, em meio a essas pressões que você está tendo que lidar diariamente. Meu irmão, é um turbilhão de pensamentos e emoções todos os dias. Nós estamos sobrecarregados de informações, mas de fato eu tenho absorvido aquilo que realmente é importante, ou eu estou cheio do que nada importa? Eu estou cheio de coisas que só estufam a minha vida, me dá a aparência de que eu estou já cheio, mas na realidade aquilo eu tenho um vazio tão grande de algo que de fato mata a fome, mata a sede. Vocês estão entendendo aqui? No verso 12, no qual nós lemos, nós vemos o anjo do Senhor aparecendo a Gideão e dizendo: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Ei, o Senhor é contigo, homem, mulher corajosa. Homem, mulher corajosa. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Assim estava Gideão, assim era a identidade dele, era a visão que ele tinha ao respeito dele. Mas sabe qual era a visão de Deus, do anjo, do mensageiro do Senhor para ele? Ei, o Senhor é contigo. Você sabe o peso dessas palavras? O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Não temas, não temas, homem, mulher, corajosa, corajoso, o Senhor é com você. Sabe, a gente vê que Gideão, diante desse cenário, ele falou assim: se o Senhor é conosco, por que o Senhor permitiu que tudo isso nos sobreviesse, que tudo isso acontecesse? E aí, quando nós não entendemos o momento que nós estamos atravessando, você sabe que nós somos tentados a fazer, a emitir muitos e muitos questionamentos. Gideão, ele conhecia a história, ele conhecia o momento em que Deus libertou Israel das mãos dos egípcios. Ele conhecia que com o poder do Senhor, aquele mar ele se abriu e aquele povo passou. Ele conhecia o Deus forte, ele conhecia. Mas sabe o que é você estar tão fragilizado, tão vulnerável, que o medo ele fica ali te oprimindo, te impedindo de enxergar a força do Senhor, te impedindo de ver o Deus que liberta, o Deus que provê, o Deus que alimenta, o Deus que abre uma porta onde não tem acesso nenhum, o Deus que faz acontecer, o Deus do impossível. Então, quando nós não conseguimos olhar para o céu e ver o tamanho do nosso Deus, ou olhar para os seus feitos, para as suas realizações, nós começamos a questionar: será mesmo que Deus ele é poderoso? Será mesmo que Deus ele vai me livrar dessa situação? Por diversas vezes eu passei por momentos que cheguei a questionar o Senhor: por que eu estou passando por isso, Senhor? E aí eu entendi que o correto não é por quê, mas para quê. Você sabe, meu irmão, assim como aquele cego de nascença que chegou diante de Jesus e foi curado por ele, é para que se manifestasse o poder de Deus na vida dele. Você sabe para que você está enfrentando tudo que você está enfrentando? É para que a glória do Senhor ela venha sobre você de uma forma sobrenatural, para que todos vejam e saibam que foram as mãos do Senhor que fez com que você continuasse firme
firme, de pé, cheio de esperança, confiando, acreditando. A fé, meu irmão, não torna as coisas fáceis, torna as coisas possíveis. Possíveis não significa que vai ser fácil, mas que se você continuar perseverando, você será mais do que vencedor. Aleluia. Então nós vemos aqui ele questionando: agora, acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe, meu irmão, é o perigo da coletividade. Nunca foi tão sério os relacionamentos que nós temos hoje, nunca foi tão pontual. Sabe, com quem que eu vou andar vai determinar onde eu vou chegar. Então você é a soma das pessoas que você convive e dos livros que você lê. Você é o resultado disso. E é por isso que eu preciso de fato, meu irmão, caminhar junto daqueles que estão buscando o Senhor, junto daqueles que estão se humilhando diante das poderosas mãos de Deus, para que no determinado tempo o Senhor os exalte. O sofrimento na vida do cristão, ele é permitido para nos lembrar de uma coisa: que o céu não é aqui. Entende, meu irmão? Entende? O céu não é aqui não. Eu amo tanto uma canção, e eu na minha playlist no Spotify, eu estou só curtindo lá algumas canções que fizeram muito sentido para mim em anos atrás, e hoje ministram muito ao meu coração. E tem o hino Exilado da harpa cristã, que ela fala assim: olha, passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Eu quero o meu celeste lá. Eu não sou daqui. Nós estávamos falando agora há pouco, nós não somos daqui, nós temos uma cidadania, e é do céu. Não que você não viva bem, não possa viver, que é pecado você possuir coisas. Pecado é as coisas possuírem você, mas as coisas jamais vai proporcionar para vocês a segurança, a proteção, a paz, a alegria verdadeira. Somente o Senhor vai te dar a clareza da tua identidade, do teu propósito. Aleluia. Então o sofrimento acontece para a gente se lembrar que o céu não é aqui não. Eu vou chorar, eu vou sofrer em alguns momentos, eu vou celebrar as vitórias das batalhas que enfrentamos, mas, meu irmão, eu preciso me lembrar de uma coisa: que eu vou sentando à mesa do Senhor até que Ele venha, porque mesmo Jesus que teve a sua ascensão lá diante dos seus discípulos, o anjo do Senhor falou assim: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará. É isso. C.S. Lewis, ele diz assim, que Deus, Ele sussurra em nossos prazeres, Ele fala na nossa consciência, mas Ele grita nas nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. É por isso que Deus permitiu que aquele povo, o povo dele, o povo escolhido, o povo de Israel, o povo que Ele cuidou no deserto, que Ele alimentou no deserto, que Ele matou a sede do povo, mesmo em meio a tantas reclamações, murmurações, idolatria, o mesmo Deus, meu irmão, Ele permitiu que esse povo fosse entregue, porque quando eu estou chorando, quando eu estou sendo oprimido, quando as coisas fogem do meu controle, a voz de Deus é como um megafone para um mundo que está ensurdecido. Então nós precisamos entender a vontade do Senhor, precisamos entender que existem processos que você vai precisar passar, mas uma coisa você precisa saber da tua identidade, de quem está com você. Não demore para se arrepender, não demore para se humilhar. Ah, pastor, mas existe um coletivo que não quer buscar o Senhor no Riacho Grande, em São Bernardo, mas eu vou buscar. Que você busque. Ah, mas nossa, o avivamento que as pessoas tanto falam, de uma grande concentração de milagres e salvação, não acontece, mas eu vou buscar unção, eu vou buscar unção na fonte. Eu não vou fabricar unção através de movimentos, através de um modo de falar, através da persuasão, através de técnicas de programação. Tudo isso tem o seu valor, mas, meu irmão, nós precisamos buscar na fonte,
precisamos buscar o Senhor, a sua essência, a sua natureza, as suas características e nos tornarmos semelhante a Ele. Diga glória a Deus. John Piper, ele diz que o sofrimento existe para mostrar que Deus é mais precioso do que tudo que a vida pode te dar ou a morte pode levar. O sofrimento existe para mostrar que Deus, Ele é mais precioso do que tudo que a vida pode te dar ou a morte pode levar. Qual lugar Deus tem no teu coração? Qual lugar o Senhor Ele tem na minha mente, na sua mente? O mesmo John Piper, ele diz assim: olha, diga-me o que ocupa a sua mente, eu direi a você quem é o seu Deus. Você sabe qual é o maior afastamento de Deus? É quando nós pecamos, desobedecendo, buscando outros ídolos, outros deuses, e um desses deuses pode ser eu mesmo. Eu confiar na força do meu próprio braço, eu confiar naquilo que eu posso produzir, eu confiar somente naquilo que eu posso fazer acontecer. Existem tantas pessoas que são como aqueles 9 leprosos que foram curados, mas foram-se embora. Foram lá diante de um sacerdote, que era o sacerdote do templo, e não entenderam que aquele que os curou era o sumo sacerdote. Somente um estrangeiro, um samaritano, ele voltou para dar glória a Deus. Ele voltou para glorificar, entendendo que ele era o sumo sacerdote, que quando ele fala, está limpo, vai ficar limpo, purificado. É o Deus que faz uma obra nas nossas vidas e nos transforma por completo, a fim de todos entenderem que, meu Deus, não é impossível, que uma árvore que nasce torta, é possível sim corrigir, através de um novo nascimento, através de um processo de regeneração, através de uma conversão real, sincera. Aleluia. Martinho Lutero, ele diz assim, que o sofrimento é a melhor lição que um cristão pode aprender. Ensina-nos a confiar em Deus. Não estou falando aqui, olha, se apegue ao sofrimento, o sofrimento é maravilhoso, somente através do sofrimento que você vai aprender. Não, os sábios aprendem com o erro dos outros. Os sábios, eles são diferentes dos inteligentes. Os inteligentes são capazes de resolver problemas que os sábios nem entram. É por isso que o Senhor nos impulsiona a buscar a sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor. O temor ao Senhor. Então o Senhor nos chama para viver uma vida enraizado nele, uma vida profunda nele, a ponto de confiarmos no seu braço forte, no seu poder. Em Mateus capítulo 21, Jesus ele disse assim, olha, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Jesus está falando aqui de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, de uma fé crescente. Mas Ele nos chama para confiar, para acreditar e não duvidar. Gideão, ele sabia dos feitos do Senhor, mas ele estava lá, apegado à sua pequenez, apegado à sua fragilidade, apegado à sua vulnerabilidade, tendo medo do opressor, tendo medo daquele que vinha para devastar as suas colheitas e roubar aquilo que ele estava produzindo, mas o Senhor estava chamando ele. Amém? O Senhor estava chamando ele, assim como o Senhor está chamando você. O Senhor estava fazendo um chamado a ele. Olha, o Senhor está com você, guerreiro corajoso, homem valente. O Senhor estava chamando ele para ser o libertador de Israel. E muitos questionamentos acontecem, porque quando eu olho para mim mesmo, eu só vejo a incapacidade, eu só vejo a minha fragilidade, a minha pequenez, a minha improbabilidade de derrubar a um inimigo que é forte, que é poderoso. Tozer, ele disse assim, olha, é duvidoso que Deus possa abençoar grandemente um homem sem antes feri-lo profundamente. E nós não entendemos, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, na nossa ignorância,
como Deus ele forja alguém, como Deus ele prepara alguém, como Deus ele trabalha na integridade, no coração, nas características de alguém. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. E assim nós fazemos. Muitas vezes nós questionamos quando deveríamos voltar para o Pai, quando deveríamos olhar para o céu. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos parar num lugar como um poço escuro e profundo, para que nós venhamos ter um único acesso, olhar para cima, olhar para Ele. Mas muitas vezes a gente vai tentar dar o nosso jeito, vai tentar fazer na força do nosso braço, vai tentar escalar, vai tentar sair daquele ambiente, sendo que se você olhar para o céu, você vai ver que é de lá que vem o teu socorro, que é de lá que vem o teu socorro. Deus dá uma missão para Gideão, libertar Israel dos midianitas, e Gideão ele se vê o mais incapaz, dizendo que a sua família era a mais pobre e que ele era o menor dela. Ele traz classificações de quanto baixo ele estava, de quanto incapaz ele era. Mas, meu irmão, Deus garante que estaria com ele e lhe dá um sinal ao consumir a sua oferta como fogo, sabe? Eu sei de uma coisa, que Deus ele já deu muitos sinais de que estava comigo. Eu tenho certeza também que Ele já deu diversos sinais de que está com você. Talvez você ainda não tenha percebido esses sinais, mas o Senhor ele está com você, meu irmão, e Ele te chamou para ser um libertador. Sabe, existem muitas pessoas aprisionadas nesses dias, esperando por alguém que seja capaz de orar, capaz de voltar ao Pai. Existem pessoas que estão tão aprisionadas que fala assim: olha, pastor, eu não tenho força, eu não consigo, pastor, ora por mim. E sabe qual é o maior poder? É através da oração. A unção está na oração, e a unção ela quebra todo jugo, toda prisão, ela tem esse poder. Olha só, para você ter um exemplo disso, nós podemos orar aqui, Deus curar lá no hospital, Deus agir lá na tua família, Deus tocar lá nos teus parentes, na tua casa, mas nós não estamos aqui, mas é a oração, ela tem esse poder, ela chama o Senhor, o Todo-Poderoso, que vai lá, que está em todos os lugares, e abençoa, cura, liberta, transforma. O que nós precisamos é voltar para o Pai. John Piper ele diz assim: olha, nossa incapacidade não é um obstáculo para Deus, mas é um palco para a sua glória. E é por isso que Ele escolheu Gideão, alguém que tinha uma identidade totalmente distorcida. Talvez ele era o reflexo da cultura, da sua família, da sua tribo. E aí ele ouviu por muito tempo que ele era aquele pequeno, aquele frágil, aquele camarada que incapaz, que tinha que ficar escondido mesmo, fazendo uma atividade num lugar inapropriado, porque o inimigo podia vir matar ele, destruir, e que ele jamais teria força para se levantar. Talvez essa é a tua história. Talvez essa é a tua história. O inimigo tentou trazer à tua mente que você não vai avançar, que você não vai conquistar. Entra ano, sai ano, e você acredita nas mesmas mentiras de Satanás, que ele vai vir e vai acabar com toda a tua colheita, com toda a tua produção, e que você precisa ficar num lugar ali. Você já viu aquela expressão: quanto mais eu oro, mais tribulação aparece? É assim, irmão. Quanto mais eu oro, parece que o diabo está diante de mim agora. Quanto mais eu busco a Deus, então eu não vou buscar mais a Deus. Já vi pessoas dizendo isso, Ronaldo. Então eu não vou mais para a igreja não, porque as coisas estavam até tranquilas. Comecei a ir para a igreja, pensei que as coisas iam melhorar, e as coisas pioraram. E eu recebi uma palavra do Senhor na quinta-feira: antes das coisas darem certo, vai dar muito errado. Mas não é porque Deus quer que as coisas deem errado para você, é porque Ele está te forjando, Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está transformando os seus hábitos, os seus pensamentos, a sua essência, a sua natureza. Confia no Senhor e na força do seu poder, e Ele vai fazer de você alguém que é semelhante a Ele, um libertador. Aleluia! A nossa incapacidade é um palco para a glória de Deus, porque não se trata do que eu posso realizar, mas daquilo que Ele pode fazer através de mim, de você. Aleluia! Aleluia!
Martinho Lutero, ele diz assim: olha, Deus cria do nada, portanto, enquanto um homem não se reduz a nada, Deus não pode fazer nada com ele. Existem muitas pessoas se sentindo a última bolacha do pacote, enquanto não se esvaziar, Deus não pode fazer nada com ele. É claro que Gideão aqui, ele estava muito fragilizado, vulnerável, acreditando mesmo naquelas crendices de quem ele era, mas o Senhor o enxergava como um homem capaz, como um homem valente, como um homem que tinha sim o potencial, que não vinha dele mesmo, mas que viria do céu, para libertar Israel do poder dos midianitas. E aí nós conhecemos a história, meu irmão. Ele não usa um grande exército para fazer isso. Ele até mesmo, Gideão, ele faz prova, ele vai lá: Senhor, se eu fizer isso aqui, se amanhecer molhado a lã, ele faz testes, porque assim é. Muitas vezes nós queremos tanto de Deus e nos entregamos tão pouco para Ele, mas o Senhor ainda assim, Ele evidenciou pacientemente a sua grandeza, o seu poder através da vida de Gideão, libertando o povo de Israel das mãos dos midianitas com apenas 300 homens. Diga glória a Deus. Então o Senhor, Ele não precisa de muitos para fazer aquilo que Ele quer fazer. É por isso que não impressiona a Deus uma igreja numerosa. O que impressiona a Deus é pessoas cheias da unção, é filhos e filhas que entenderam a grandeza do Pai, que o poder vem do Pai, que a unção vem do Pai, que a autoridade vem do Pai, que a glória vem do Pai, que as maravilhas vêm do Pai, que a impossibilidade sendo transformada em possibilidade é o poder do Pai agindo nos filhos da obediência, nos filhos que ouvem o Pai e estão participando daquilo que Ele está realizando nesses dias.